Olá, Ricardo Cusiol com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Me diz uma coisa, você já teve ou tem atualmente problemas de peças plásticas deformadas, distorcidas, empenadas, como essa que você está vendo aí na tela agora? Bom, se esse é o seu caso, se você já teve problemas ou está vivendo um problema como esse atualmente, fica comigo até o final desse vídeo, porque o assunto de hoje é empenamento de peças plásticas, o que é, por que ele ocorre, como prevenir e corrigir esse tipo de problema, tá certo? Então, como sempre, para me ajudar a desenrolar esse conteúdo, tem um PDF que você pode baixar para poder complementar a sua biblioteca técnica, ter acesso a todo esse conteúdo na hora que você quiser. Para isso, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo e se cadastrar na minha lista VIP. Deixe seu e-mail na página que vai se abrir. Nesse endereço você vai receber uma mensagem minha. Você precisa entrar nessa mensagem e clicar no link de confirmação para poder ter acesso a esse PDF. Se você não fizer isso, você não vai ter acesso ao PDF, porque esse procedimento é muito importante para garantir a sua privacidade e a segurança das informações que a gente troca. Se você já está cadastrado na lista e quer ter acesso ao PDF, o procedimento é o mesmo. Clica no link, deixa o seu e-mail novamente, só para saber que é um assunto do seu interesse, e você vai ser direcionado imediatamente para a página de download, sem necessidade de e-mail, uma vez que você já está cadastrado na lista. Ok? Então, empenamento de peças plásticas, tá? Eu estou colocando aqui na tela agora esse documento em PDF que vai me ajudar a desenvolver esse tema. E para que a gente possa então entender esse problema, que é muito comum, dá muita dor de cabeça para os técnicos e engenheiros de processos, de desenvolvimento de produtos, de desenvolvimento de moldes, né? Para entender o que é o empenamento de peças plásticas, a distorção das peças plásticas, eu vou usar um exemplo muito simples com você. Imagina que você tem essa peça extremamente simples, que pode ser uma barra ou uma placa plástica. Tá? A sua expectativa após a moldagem é que ela mantenha essa geometria, né? À medida que a peça se solidifica, se resfria, a sua expectativa é que você tenha essa geometria para ser utilizada como peça plástica. Uma peça plana e com as dimensões bem definidas. Mas muitas vezes, em função de fatores que eu vou mostrar para você daqui a pouco o que são, essa peça, à medida que ela se resfria, à medida que ela vai se solidificando, se cristalizando completamente, você pode perceber esse tipo de comportamento. Ao invés de você manter, da peça manter a planicidade, as dimensões bem definidas, ela se distorce, ela acaba tendo um empenamento, como a gente chama na indústria do plástico. Você percebe que a peça perdeu a planicidade aqui nessa parte de baixo, os pontos aqui dessa parte de baixo não estão totalmente em contato com uma superfície, você perdeu a precisão do comprimento dessa peça também. Isso caracteriza então o que a gente chama de empenamento de peças plásticas. Tá? Eu quero trazer novamente aquela imagem que você viu no começo como um exemplo de uma peça real empenada. Você percebe que essa região aqui circular no topo da peça, tá? Não possui todos os seus pontos no mesmo plano, o que era esperado para essa geometria em particular. E isso então caracteriza o empenamento de peças plásticas. Agora, quais são as consequências, né? Por que o empenamento de uma peça plástica é ruim? Por que ele é considerado um problema? Em primeiro lugar, porque as peças podem não montar, né? É muito raro você ter peças plásticas que vão ser utilizadas individualmente. Normalmente essas peças vão ser montadas em outras peças plásticas ou em componentes maiores de outros materiais. Né? E uma peça plástica empenada que não tem as suas dimensões bem definidas, elas podem não se montar adequadamente e não serem funcionais. Elas podem inclusive ter problemas estéticos. Uma peça plástica distorcida, empenada, ela não é uma peça plástica bonita, ela não passa uma impressão de qualidade. Né? Então, as peças plásticas, mesmo que elas se montem, elas vão acabar, quando elas estão empenadas, elas vão acabar deixando espaços entre uma peça e outra, o que não é bonito e acaba passando uma impressão de baixa qualidade. Então, problemas estéticos são muito comuns também. Vazamentos, peças empenadas, à medida que você não tem uma planicidade, você acaba não tendo a possibilidade de produzir peças que promovam vedação. Né? Então, peças que eventualmente necessitem conter algum tipo de fluido, algum tipo de líquido, elas podem apresentar vazamentos exatamente por não terem o contato total como era esperado. Tá? Uma possível consequência
de peças empenadas. Ruído também, à medida que as peças não têm o dimensional muito bem definido, elas não se montam adequadamente, elas podem ter movimentação relativa umas em relação às outras durante o uso, o que gera ruído e pode trazer também um incômodo bastante grande, uma sensação de baixa qualidade muito importante. Novamente, as peças podem deixar de ser totalmente funcionais. Por exemplo, uma engrenagem empenada, ela, além de não se montar adequadamente, ela vai acabar não tendo eficiência na transmissão de movimento e, eventualmente, ela pode, inclusive, travar todo o sistema, não sendo funcional, não servindo mais para aquilo que ela foi projetada para fazer. Tá? E, eventualmente, uma consequência mais extrema, né, o empenamento ele pode levar, inclusive, à quebra da peça em condições muito específicas. Quando o empenamento não acontece logo após a moldagem, quando ele acontece no uso da peça, em função de condições ambientais, que eu vou mostrar para você daqui a pouco, ele pode introduzir tensões internas na peça plástica que podem, no limite, levar inclusive à própria quebra da peça. Tá? Então, muitas vezes, quebras de peças não totalmente explicadas podem estar ligadas, na verdade, ao empenamento que ocorreu durante o uso da peça. Tá? Agora, quais são as causas? Né? Para que a gente possa entender, então, como prevenir e corrigir esses problemas, é muito importante a gente entender de onde vem o empenamento de peças plásticas. E para fazer esse estudo, eu vou usar um diagrama que você já deve conhecer, que é o diagrama de Ishikawa, né? Onde a gente tem aqui um eixo que leva a consequência, que é o empenamento, e onde a gente vai pendurar as possíveis causas. Antes de começar, é muito importante dizer que a causa principal de empenamento de peças plásticas é a contração diferencial, ou seja, dentro de uma mesma peça, regiões diferentes contraem de formas diferentes. E isso que leva ao empenamento. À medida que o material plástico vai se contraindo de formas diferentes, né, em regiões diferentes, ele vai gerando tensionamentos internos que exercem uma força na geometria da peça que leva então a essa distorção que você verifica como uma peça empenada. Agora, quais são então as causas para essa contração diferencial? E um dos primeiros motivos, uma das primeiras causas muito importantes é exatamente o material plástico que você utiliza para moldar a sua peça. Né? A gente sabe que materiais amorfos têm menos tendência de empenamento do que materiais cristalinos. Por quê? Porque materiais cristalinos contraem mais do que materiais amorfos e essas diferenças de contração que podem ocorrer dentro da peça acabam sendo maiores em materiais cristalinos do que em materiais amorfos. Então, materiais cristalinos têm uma tendência de empenar mais do que materiais amorfos. Isso pode ser uma causa aí importante a ser avaliada no seu produto. Outra coisa é se o material possui reforço de fibras ou de algum tipo de carga reforçante ou não. Normalmente, materiais com cargas, principalmente se são cargas fibrosas, têm mais tendência a empenamento do que materiais com cargas esféricas, como cargas minerais. Tá? Isso porque essas cargas fibrosas têm uma maior tendência de alinhamento junto com as moléculas do material, elas têm uma maior tendência de alinhamento no sentido do fluxo do material, o que também pode levar, quando esse alinhamento ele ocorre de forma diferencial também, tem uma maior tendência de causar contrações diferenciais dentro da peça, levando então ao empenamento. Ok? Essa relação do alinhamento molecular, alinhamento de fibras, tem um vídeo aqui no meu canal, eu vou deixar o link para você entender um pouco melhor o que é essa questão do alinhamento molecular. Tá? Uma outra causa muito importante do empenamento, que tem relação aí com o empenamento, é o processo propriamente dito, processo de injeção propriamente dito. Tá? E dentro do processo, as fases de recalque e de injeção, né, a pressão de recalque, tempo de recalque, a pressão de injeção, tem muita influência sobre o empenamento. Se o recalque ele não está bem aplicado, se você não usa o tempo adequado de recalque, a pressão adequada de recalque, se você usa pressão excessiva de injeção, principalmente em materiais amorfos, que podem levar aí à supercompactação do material, o excesso de tensionamento interno no material, isso pode levar também ao empenamento, tá? Então, tem um vídeo também aqui no meu canal que fala a respeito de recalque, como prevenir esses picos de pressão dentro da cavidade do molde. Eu vou também deixar o link aqui para você poder assistir, mas esses fatores podem sim levar e contribuir ao empenamento da peça. Finalmente, a velocidade de injeção, excessos de velocidade de injeção
né? Excesso de cisalhamento pode também introduzir tensionamento interno no material, levando ao empenamento. E a temperatura do molde. A temperatura do molde é muito importante porque ela está diretamente relacionada com a contração. Quanto maior a temperatura do molde, maior a contração do material. Se você tem, então, diferenças de temperatura dentro da cavidade do seu molde, você pode ter diferenças de contração e, com isso, então, ter empenamento. Tá? É muito comum você ter problemas de empenamento porque uma parte do molde, uma metade do molde está numa temperatura e a outra metade do molde está numa temperatura diferente. Então, o material ele vai encontrar temperaturas diferentes em dois lados diferentes da cavidade e ele vai ter a tendência de empenar mais para o lado que está mais quente, que é aquele lado que contrai mais. Tá? Então, isso é muito comum acontecer. Temperatura de molde não uniforme é muito influente no empenamento. E, obviamente, os fatores que podem contribuir aí com o tensionamento interno, como a gente falou aí a respeito do material. Tá? Excesso de pressão, excesso de cisalhamento pode tensionar, introduzir tensões internas no material e essas tensões internas geram forças que acabam distorcendo o material. Tá? Um outro fator muito importante que pode levar ao empenamento é o próprio desenho da peça. Né? O design da peça pode contribuir para o empenamento. Tá? Então, peças que não têm espessuras uniformes, né? Espessuras diferentes contraem de forma diferente. Quanto maior a espessura, maior a contração. Então, uma peça que tem variações de espessura contrai de forma diferente em regiões diferentes e por isso está mais sensível ao empenamento do que peças com espessuras uniformes. Então, atentar para isso no desenho da sua peça. Peças que não têm muita rigidez, né? Então, o tensionamento interno, principalmente em materiais amorfos, ele sempre vai existir algum nível de tensionamento interno. Agora, se a sua geometria, a geometria da sua peça, ela não é adequada, ela não tem rigidez suficiente para suportar esse tensionamento interno, intrínseco do material, a tendência é que a peça vai empenar. E tem muito pouca coisa que você pode fazer com relação a isso, a não ser mexer e otimizar esse design da peça, uma vez que o tensionamento interno, um mínimo, ele sempre vai existir de alguma forma ou de outra. Tá? Um outro fator que pode contribuir bastante no design da peça são grandes áreas planas. Né? Grandes áreas planas têm uma maior dificuldade aí para manter essa planicidade, para evitar o empenamento, principalmente materiais semicristalinos. Tá? Então, peças com grandes áreas planas, você tem que tomar muito cuidado aí no design para poder evitar o empenamento. Depois, um fator muito importante também é o desenho do próprio molde, né? A forma como você constrói o molde, ela pode levar ao empenamento e pode ser realmente muito difícil de modificar depois esse molde para corrigir o problema. Então é muito importante ficar atento principalmente a posicionamento do ponto de injeção, de forma que esse posicionamento contribua aí para um alinhamento de fibras, para um alinhamento de moléculas favorável ao baixo empenamento, né? Um alinhamento uniforme ao longo de toda a peça. Se você tiver um posicionamento de ponto de injeção que faça com que regiões diferentes da sua peça tenham alinhamentos diferentes, tanto de fibra quanto de moléculas, você pode ter o empenamento. Ângulos de saída podem dificultar a extração da peça e levar à deformação. Nesse caso não é tanto um empenamento, é mais uma deformação realmente causada pelos esforços de extração da peça do molde, mas é algo que está ligado com o molde de injeção e que pode levar a distorções geométricas. Tá? O sistema de refrigeração do seu molde, se ele não garantir uniformidade de espessura, como a gente viu ali na regulagem do processo, se o sistema de refrigeração não garantir uniformidade de temperatura em todas as regiões da sua cavidade, o problema está no seu molde. Por mais que você tente corrigir isso no processo, pode ser difícil ou até impossível de você ter essa uniformidade e, portanto, você vai estar mais sensível aí ao empenamento também. E, obviamente, o sistema de alimentação, se ele não estiver bem dimensionado, bem construído, pode ser que você não consiga transmitir pressão para dentro da sua cavidade de forma eficiente e aí tenha todos os problemas de recalque, de excesso de pressão ou de falta de pressão que vão levar, consequentemente, ao empenamento. Com relação ao design do molde, é sempre importante lembrar que está no ar aí o curso de analista técnico em moldes de injeção, que você pode adquirir aqui, tem o link na descrição do vídeo.
e que vai te dar muita informação para você poder evitar problemas não só de empenamento, mas de toda uma série de outras questões que envolvem o molde de injeção. Tá? Então, fica atento aí, garante a sua vaga no curso de analista técnico em moldes de injeção. Tá? E, finalmente, uma última causa muito importante do empenamento é o ambiente de uso, principalmente, dessa peça que você está moldando. Tá? A primeira questão aí é a embalagem. Muitas vezes o empenamento ele acontece porque a embalagem não é adequada. As peças, em sua maioria, são embaladas ainda quentes. Então, se você tiver uma embalagem que favorece aí, um excesso de carga mecânica nessas peças que são empilhadas ou de forma aleatória, ou muitas peças empilhadas umas em cima das outras, podem levar aí a um empenamento, não necessariamente vindo da moldagem, mas da própria embalagem. Embalagens que acumulam muito calor, né, e previnem aí, ou retardam o resfriamento e a solidificação das peças, podem levar a empenamento também. Tá? O tempo de exposição, né, quanto mais tempo essa peça ficar exposta ao ambiente, à temperatura, mais ela vai estar sujeita a empenamento. Principalmente quando a gente fala de temperatura de uso. Tá? Temperaturas de uso elevadas, principalmente temperaturas que vão estar acima das temperaturas de molde utilizada na moldagem dessas peças, para materiais semicristalinos principalmente, podem ter uma tendência aí de impor empenamento nas peças plásticas já no uso, né? Muitas vezes, muito tempo depois da moldagem, isso pode acontecer, o empenamento pode aparecer devido à exposição dessas peças a altas temperaturas. Tá? Então, aqui tem um diagrama aqui que mostra para você as principais causas do empenamento. Uma última causa que tem a ver com o ambiente, particularmente um tipo de material que são os nylons, é a umidade. Tá? A umidade, à medida que nylons absorvem umidade, essa umidade tem um efeito plastificante, um efeito de alívio de tensões no material. Então, pode acontecer de a umidade causar algum tipo de empenamento no material, mas com relação a isso, você tem mais que trabalhar na questão de seleção de materiais, na questão de desenho da peça, porque a umidade ela vai acabar entrando no material de qualquer forma, né? O material vai acabar absorvendo umidade de qualquer forma, mas é um fator que você precisa levar em consideração. Tá? Agora, como é que a gente pode então prevenir ou corrigir os problemas de empenamento, uma vez que a gente sabe as causas? Então, é sempre muito melhor a gente atuar na prevenção, porém é sabido que problemas de empenamento são difíceis de prever. Tá? À medida que a gente toma algumas ações preventivas, a gente minimiza a possibilidade de ocorrer o empenamento. Uma vez que ele ocorre, existem algumas coisas que você pode fazer. E eu vou seguir mais ou menos os itens que a gente falou de causas e dar algumas soluções potenciais para o problema de empenamento. Com relação ao material, a melhor forma de prevenir é fazer uma seleção de materiais adequada. Né? Sempre buscar materiais que sejam menos tendenciosos ao empenamento, principalmente com peças com áreas planas muito grandes. Né? Tentar partir para cargas híbridas, né? Cargas fibrosas em conjunto com cargas minerais, de forma que você tenha uma maior estabilidade dimensional, tenha menos propensão ao empenamento. Tá? Lógico, materiais amorfos têm uma menor tendência do que materiais semicristalinos de empenar, então é uma coisa a se levar em consideração quando o empenamento, quando a planicidade é algo importante para a sua peça. Tá? Então, pensar aí no tipo e quantidade de reforço também, né? Sempre partir para a menor quantidade de reforço necessária para a sua aplicação. Quanto mais carga, mais tendência ao empenamento, principalmente se essa carga for fibrosa. E existem também algumas blendas, né? Materiais semicristalinos, como eles são mais tendenciosos ao empenamento, existem algumas blendas poliméricas de materiais semicristalinos com materiais amorfos, de forma a você poder ainda manter as características importantes de alta temperatura, resistência mecânica dos materiais cristalinos, mas a planicidade dos materiais amorfos. Então é uma forma de você prevenir aí o aparecimento de empenamento. Com relação ao processo, fazer o ajuste adequado do recalque. Lembra que eu vou deixar o link aqui para você de como ajustar o parâmetro de recalque, tanto pressão quanto tempo, para que você tenha aí não só o empenamento corrigido, mas todos os problemas que vêm do recalque. A velocidade de injeção
É sempre importante, quando você tem um problema de empenamento, brincar um pouco com a velocidade de injeção, tentar diminuir um pouco a velocidade para ver se você impõe menos tensão interna ao material e com isso corrige o empenamento. E principalmente, a temperatura do molde tem que ser uniforme. Tá? Se você tem diferenças de temperatura dentro da cavidade do seu molde, você vai ter empenamento, você está correndo o risco de ter empenamento, e então é importante no processo você garantir que essas temperaturas estão uniformes e procurar fazer ajustes que levem a esse tipo de situação. No desenho da peça, uma ação muito preventiva aí quando você está projetando peças, utilizar espessuras uniformes nas peças plásticas. Quanto mais uniformes forem as espessuras das peças, menos tendência de empenamento você vai ter. Utilizar nervuramento. Se você precisa de peças mais rígidas, ao invés de utilizar maiores espessuras, utilize nervuramento. Peças que têm seções planas muito grandes, é importante que elas tenham, então, reforços em regiões, principalmente periféricas, para minimizar a chance de empenamento, e isso você consegue através do nervuramento. E, óbvio, quando você está desenhando uma peça nova, é importante você ter o apoio de simulações computacionais para prever a possibilidade de existência do empenamento ou não, e com essas simulações você consegue introduzir elementos de design que podem minimizar esse empenamento ainda na fase de desenvolvimento, o que vai te garantir aí menos dor de cabeça lá no processo. Com relação ao design do molde, posicionamento e dimensionamento do ponto de injeção, muito importante posicionar os pontos de injeção em regiões adequadas da peça. Trabalhar com ângulos de saída, né, para que você não tenha problemas na extração da peça. E o sistema de refrigeração do seu molde, bem dimensionado, bem posicionado para garantir uniformidade de espessura em todas as regiões da cavidade. Tá? Finalmente, sistema de alimentação, bem dimensionado, bem projetado, para que você possa transmitir pressão de forma eficiente para dentro da cavidade e evite, então, problemas de empenamento. Lembrando que esses detalhes do molde, de design do molde de injeção, você encontra todos eles no curso de analista técnico em moldes de injeção, que está com as inscrições abertas. Você ainda pode garantir a sua vaga clicando no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo. Finalmente, com relação ao ambiente, evitar carga excessiva na embalagem, né? Muitas vezes você vai empilhar peças demais dentro de uma embalagem, vai colocar as peças de uma forma totalmente aleatória, causando que aquelas peças que fiquem mais embaixo na embalagem sofram então esforços excessivos. Tomar esse tipo de cuidado na embalagem das peças plásticas. E a temperatura de uso, né? Trabalhando em conjunto aí, material, escolher o material adequado para a temperatura de uso da sua peça e trabalhando com temperaturas de molde adequadas para que aquele material não sofra um empenamento ao ser exposto a temperaturas mais altas do que as que foram utilizadas no molde de injeção. Fazendo isso, né, tomando esse cuidado, sabendo, conhecendo a temperatura de uso e trabalhando com o material e com o processo para que essa temperatura não cause problemas de empenamento, você vai estar atuando no sentido da prevenção do empenamento na sua peça plástica. Ok? Bom, esse é o conteúdo que eu gostaria de passar para você a respeito de empenamento de peças plásticas. Eu espero que tenha te ajudado, espero que tenha te ajudado a resolver algum problema que você esteja enfrentando atualmente, desenrolar algum projeto que você esteja empacado aí por qualquer motivo que tenha relacionado com empenamentos. Eu fico muito curioso para conhecer a sua história. Me deixa uma mensagem, deixa um comentário aqui nos meus canais, me manda um e-mail dizendo como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me fala sobre outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem a resolver os seus problemas. E me ajuda a divulgar esse conteúdo para uma maior quantidade de pessoas possível que possam se interessar por esse tipo de tema, né? Pessoas que trabalham com desenvolvimento de peças plásticas, processos de moldagem de materiais poliméricos, que estudem materiais poliméricos, que trabalhem no ensino de design de peças plásticas, que trabalhem no ensino de processos de transformação de materiais plásticos, para que a gente possa então fazer com que todo mundo tenha uma visão mais otimizada e possa utilizar esses materiais de forma mais eficiente. Ok? A gente se vê no próximo vídeo. Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de assinar o meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também. Até mais, um abraço!